Então saca só, pessoal. Vou falar aqui, eu já fiz essa apresentação em outras horas, mas eu tô sempre refinando ela, tô sempre trazendo coisas novas. Podem fazer pergunta. Tá, aí assim, ó, vamos falar um pouco, vou dar uma introdução sobre a questão de usar plataformas proprietárias, tá? Porque eu me considero um ativista do software livre, sempre me considerei. Mas eu tenho uma visão um pouco diferente sobre isso, talvez, do que algumas das pessoas que são mais idealistas dentro do movimento. E eu não acho que ela esteja certa sempre, a minha visão. Eu vou explicar como talvez agora seja a hora da gente mudar isso um pouco. Mas eu vou dar o exemplo de, tipo, por que, por exemplo, a Soberana usa o YouTube, usa Instagram, usa Discord, usa todas essas plataformas proprietárias, tá? Porque a nossa ideia, e isso não é uma coisa que vem assim, tipo, totalmente planejada desde o início, mas ela, com o tempo, foi uma prática que se mostrou que a nossa ideia é ocupar as redes e estar onde as pessoas estão dentro das redes. Então, não faria sentido, antes da gente ter o número de pessoas que tem seguindo o nosso trabalho, que agora o Discord tem 55 mil pessoas, eu acho. Tem o nosso Instagram tá com quase 100 mil pessoas. Lá no YouTube, entre os canais, tem milhares também. O Ian tem 200 mil no canal dele, mas tem outros com canais menores e tal. Tem o João, tem o Humberto, que tem os outros maiores canais. O próprio canal da Soberana no YouTube é bem grande. Então, tipo, a gente foi onde as pessoas estão. A gente ocupou esse espaço. Isso, não sei se é uma briga, mas é um problema que se tinha dentro do movimento software livre aqui no Brasil, que era aquela coisa de tipo assim, a gente tenta convencer as pessoas a fazerem uma coisa completamente nova, ou a gente tenta se integrar com o que já existe. E no caso, o trabalho que a Soberana fez, ele não começou sendo um trabalho tão compreensivo assim, de militância. Começou como coletivo de criadores de conteúdo organizados sobre um paradigma marxista-leninista. Então, não só falando sobre marxismo-leninismo, mas organizados com um centralismo democrático interno, com os preceitos mesmo políticos ali, com essa perspectiva de ocupar os espaços. E essa ainda é, digamos, a grande preocupação da Soberana. Mas agora eu quero convencer vocês de que talvez seja o momento da gente começar a pensar na questão do software livre. Então é uma preocupação que dentro da Soberana a gente tem falado muito, que dentro do nosso Discord a gente tem falado muito, que é o papel das tecnologias abertas, do desenvolvimento das tecnologias próprias, das plataformas próprias e de lutar contra a influência das Big Techs seria agora, tá? Então, nós vamos falar um pouco melhor sobre isso depois, mas só para dizer para vocês que eu entendo que é uma contradição grande e se a gente não usa essas plataformas, a minha desculpinha agora é que o nosso objetivo não é, ou não era, criar uma comunidade alternativa. Era literalmente ocupar as que já existiam. E eu acho, né, modéstia à parte, vocês me digam também, que foi muito bem sucedido. Porque não foi só a Soberana, teve várias pessoas que começaram a fazer criação de conteúdo e ocupar as plataformas, mas grande parte do trabalho que a Soberana tem feito é aparecer para as pessoas, é normalizar essa ideia do comunismo, é ter mais pessoas discutindo isso, que hoje é uma ideia que não dá para dizer que a internet não... Isso não existe na internet. Que é uma coisa que reclamavam muito. Ai, cadê a esquerda? Por que a esquerda não fala nada? Por que não sei o quê? Hoje, por causa do trabalho de pessoas como a Soberana, mas também de outras pessoas que já começaram antes e que, enfim, a gente só chegou numa hora que já tinha várias pessoas fazendo isso. Eu não tô querendo tomar todos os louros, mas a gente se preocupou nisso. Então, essa é a introdução, antes da gente começar a falar. Isso. Beleza, Artemis. Então, vamos... Depois a gente vai ter um tempo para discutir essas coisas, que eu acho que são muito interessantes. Então, saca só. Isso aqui é o resumo. O resumo do que eu vou falar, mais ou menos. Que eu posso meio que pular já. Mas eu vou, em resumo. Eu vou falar um pouco sobre como funciona o computador e sobre o que é software. Que isso aqui é pra quem tá chegando assim, tipo... Porra, não sei nada. Mouse, o que é o mouse? Como é que manda um e-mail? Esse tipo de gente aqui estará contemplada. Porque é importante saber um pouco disso pra gente entender o que é o software livre e qual é a sua importância. E daí vocês vão ter que aceitar, quem não sabe muito, que é importante. Senão nada do que eu tô falando aqui vai fazer muito sentido. E daí eu vou falar sobre o movimento do software livre, que seria o ativismo voltado para o software livre. E eu vou falar especificamente dele no Brasil, porque eu acho que no Brasil ele tem uma importância e uma característica diferente. E daí eu não vou passar para aquele ali alternativa ao software livre, isso aí era quando eu geralmente falo isso como uma palestra e outras coisas assim, mas acho que a gente não precisa dessa parte hoje, a gente vai focar mais na parte sobre o movimento e a gente pode discutir aquela questão de opiniões ali, são pontos pra gente pensar e pra gente discutir, porque eu acho que esse debate aqui não acaba agora, tem muito mais coisa pra falar sobre isso, tá? Vamos começar, tá? E daí assim, essa parte aqui
é a mais, não é abstrata, mas enfim, a gente precisa disso aqui, que é um computador, tá? Parece que é tão fácil. O computador é isso que tá na tua frente. Mas quando eu entrei na faculdade, eu fiz faculdade de ciência da computação, eu não tinha essa definição direito na... Vou começar do começo. O que é um computador, tá? Um computador, ele é uma calculadora. Eu não sei se essa é a melhor maneira de explicar, mas é a maneira que eu vou explicar pra vocês agora. O computador, ele basicamente é um circuito que faz cálculos de uma maneira muito rápida. E ele pode ser programado para fazer esses cálculos. Essa foi, digamos, a grande... Durante o século passado todo, nós tivemos, até durante os últimos 2 séculos passados, eu não estou lembrando agora da história, mas nós tivemos várias pessoas que criaram esses dispositivos em que a gente podia pré-programar cálculos e deixar ele fazendo e pegar os resultados depois. Realmente, muito tempo atrás, tu deixava ele fazendo, tu deixava as coisas, as bolinhas caindo lá, o ábaco, a areia, não sei o que, e tipo, tá aqui o resultado. Mas hoje, não, ele faz bilhões de operações, bilhões? Acho que sim, bilhões de operações por segundo. Só que, no geral, ele só faz cálculos matemáticos muito rápido. E daí, ligando periféricos neles, a gente consegue transformar os números desses cálculos, a gente consegue botar números para dentro, ou seja, quando a gente clica no nosso teclado, na realidade ele está informando números para o nosso computador. Quando a gente mexe o mouse, ele está informando números. Quando a gente vê as coisas na tela, na realidade é uma tradução em cor de LEDs ali dos números que estão dentro do computador. Quando o pendrive tem números dentro, tudo são maneiras de manipular números, fazer cálculos matemáticos com esses números, para que isso tenha esses efeitos na vida real. Ou seja, tanto efeitos de input, né, que a gente fala de colocar dados para dentro, quanto o output, o som também é números. Eu mexo muito com música e áudio, né? Então eu tenho inúmeras palestras sobre áudio em que eu explico como áudio é expresso como números. Mas enfim, no geral, um computador é uma calculadora muito rápida hoje, que faz bilhões de operações por segundo e que pode ser programada. A gente pode, pré-programar essas operações e daí elas acontecem sozinhas, né? E chega ao nível de complexidade que a gente tem hoje, em que eu tenho esse software aqui rodando no meu computador, tem uma câmera que está transformando a imagem que ela está capturando em uma matriz de números, e daí dentro do OBS eu tenho uma imagem que também é números, mas que eu vou compor com a imagem dessa câmera, que eu tenho letras. Então, o que o computador faz é extremamente complexo, mas no geral ele é o quê? Ele é uma calculadora programável. E daí o que é software? Software vem em oposição a uma coisa que eu não falei no slide anterior, que é o hardware, tá? Então a ideia é que nem eu disse para vocês, o computador ele só sabe fazer cálculos matemáticos. A gente vai botar números ali dentro dele e a gente vai botar periféricos que vão transformar coisas e transformar números em coisas, mas o computador é uma calculadora e o computador, a não ser que tu tire uma peça e desplugue, porque hoje a gente tem essa arquitetura que a gente pode plugar peças no computador e colocar coisas, ele não muda. Depois que ele está ligado, ele é sempre a mesma coisa. O software, ele é a parte que muda, ele é a parte que a gente disse que permite a gente programar o comportamento do computador. E o software, geralmente, ele vai entrar por algum tipo de mídia, por um pendrive. Nos tempos iniciais lá, era fitas, era cartões perfurados, aí depois disquete, CDs, o disco rígido, que tem dados dentro e tal. Mas o software, ele vai entrar dentro do computador e ele é a parte que muda, ele é a parte que é malhável, que é soft, que é mais mole, versus o computador, que é hard, e que ele pode ser usado para mudar para programar o comportamento. Eu ia dizer mudar o comportamento, mas não, é para programar o comportamento do computador. Então, ele geralmente é expresso como papelzinho, exatamente porque a gente escreve as coisas, né? Que nem eu disse no início, ele até era papel, ele era cartão perfurado, ele era fita e tal. Mas hoje não, o software ele é números também que estão escritos dentro do computador lá. Que a gente escreve geralmente com o nosso teclado, né? É que as metáforas ficam misturadas porque a gente digita, mas a gente diz que a gente está escrevendo no computador, né? Mas então, beleza. Então, o que é software livre? E aí, Arthur, como é que tá? Essa é uma grande máxima. Software tu xinga, hardware tu chuta. Exatamente. E daí, o que é o software livre, tá? Hoje, geralmente, o software, ele é distribuído já pronto, que é como a gente chama dele, compilado. Que é num formato que a gente vai colocar lá no computador, essa grande calculadora que a gente pode chutar, a gente coloca e ele vai sair funcionando. Que é o formato que a gente chama compilado. É um formato de arquivo que às vezes as pessoas chamam de formato binário ou formato executável,
que se o humano pegar e olhar o arquivo, assim, não, a gente não vai olhar assim, mas a gente vai abrir com um visualizador ali do que tá dentro. Se a gente olhar isso, a gente não consegue reconhecer direito o que é aquilo. A gente vai ver um monte de número complexo que pro computador faz sentido, mas pra gente, pra entender o que aquilo faz, a gente não consegue. Este binário, esse executável, ele é suficiente para rodar o código, mas que nem eu acabei de dizer, ele não é suficiente para tu entender, para tu estudar o software. E o software livre surge como um conjunto de filosofias, movimentos de ativistas e tal, movimentos políticos, movimentos sociais, que buscam que o software seja distribuído com o código que mostra exatamente o que ele faz e como ele faz. Uma outra metáfora para falar para as pessoas que não são da parte técnica, o código pronto para rodar seria tipo um prato de comida pronto para tu comer. Então tu vai olhar ali o risoto, tu sabe mais ou menos, assim, tem alho poró, tem cogumelo, provavelmente tem queijo aqui, mas tu não sabe quais exatos ingredientes, qual a quantidade, qual a ordem deles. E a receita seria assim, tipo, não, aqui tá uma explicação de como essa receita foi feita e alguém pode reproduzir exatamente isso. Vocês podem pensar também resultado científico versus um paper explicando como tu chegou naquele resultado científico, esse tipo de coisa. Então, o software livre é essa filosofia, esse conjunto de movimentos que quer que a gente tenha acesso a como o software é feito. O que está rodando no teu computador seja transparente para tu saber exatamente como que aquilo roda daquele jeito. Mas só quem sabe programar vai desfrutar das desvantagens. Então, é uma pergunta interessante. Porque a princípio a resposta mais inocente é que sim. Tipo, Lucas, você consegue ler e entender o que é esse código, porque você é programador. Mas quem não é, não, tanto faz. Sim, mas existe a grande vantagem de que com isso a gente pode, por exemplo, modificar um software ou a gente mesmo corrigir problemas ou rodar nossa própria versão modificada de um software e adaptar ele para a realidade do ambiente onde a gente está. Então seria o exemplo de tipo assim, esse software aqui faz tudo que eu preciso, mas eu precisava ter um botãozinho extra e daí eu mesmo poderia colocar o botão e usar na minha comunidade. Então, digamos assim, quem sabe programação tu democratiza um pouco o acesso ao estudo e a modificação do software para quem sabe programação, e isso acaba descendo para as outras pessoas da sociedade e pode ser desfrutado por mais pessoas. Então, digamos que assim, claro, individualmente eu não sei ler, talvez isso não muda a minha vida, mas isso vai mudar a minha vida quando outras pessoas que sabem ler, que sabem fazer uso, vão poder utilizar isso. Mas eu achei até uma pergunta interessante, porque eu acho que isso nos lembra sempre que a gente não pode, tipo, ser muito literal no que a gente busca. Porque o nosso objetivo, tu tá certo, o nosso objetivo seria ajudar o máximo de pessoas, seria ter uma influência na nossa sociedade, seria ajudar na questão política, na questão social e tal. E o nosso objetivo não é só saber o código de tudo. Não pode ser só isso, sabe? Não pode ser focado nisso. Eu acho interessante. Quem não sabe pode perguntar para quem sabe. Exato. Só o fato de que mais pessoas vão poder ter acesso a isso, no final, acaba sendo a vantagem que o movimento está falando aqui. Tá? E, obviamente, eu sou um ativista do software livre, eu acho muito legal, mas eu vou tentar ser um pouco mais imparcial, porque a gente também vai falar coisas que são ruins do movimento. A gente vai falar de, talvez não ruins, mas de como ele não está fazendo o que se propõe, e é uma discussão interessante, tá? Mas por isso que eu talvez seja meio imparcial às vezes e diga, dizem que é isso, tipo, mas talvez não seja tudo isso, sabe? Eu vou tentar fazer um pouco esse papel. Tipo o que o Ailton falou. Não é só porque tu não sabe arrumar teu carro que ninguém vai saber, sabe? Isso acaba sendo uma coisa... Mas eu achei ótima essa pergunta. Então, o movimento Maker, ele tem uma sinergia muito grande com o movimento do software livre, a Bell. Às vezes ele se chama de movimento do hardware livre. Hoje é muito mais fácil de construir teu próprio hardware, usar sistemas que tu programa, as placas lá, FPGA e tal, para criar teu próprio hardware de uma maneira que tu pode compartilhar o código e tal. Então, tipo, sim, tem uma sinergia muito grande, às vezes vão ser movimentos diferentes, às vezes vai ser um pessoal que mexe mais com eletrônica e tal, mas no meu ver, está tudo sobre o grande guarda-chuva dessa filosofia dos movimentos do livre, né? Aqui tem os princípios do software livre, e eu vou explicar de onde eles vieram mais pra frente, mas primeiro eu vou falar para vocês os princípios do software livre que foram criados por
pelo Richard Stallman, que foi um dos expoentes do movimento lá no início. Sim, Falcão. Isso literalmente porque quem luta pelo direito de reparar, uma das instituições principais que foca nisso é a Free Software Foundation, entre outras pessoas, ativistas e tal, que é a instituição que inclusive fez isso aqui que está escrito na tela agora. Tá? E é uma coisa muito interessante essa questão de que tipo, hoje as empresas elas querem ao máximo que tu não tenha acesso aos produtos que tu comprou, que tu não possa consertar, que tu dependa delas para atualizar, para fazer esse tipo de coisa, e é um movimento que tem uma intersecção gigante com o movimento de software livre, sim. Esses aqui são os 4 princípios do software livre, e tu vê que foi feito por um nerdola que toma menos banho do que deveria e tem barba no pescoço porque ele começa do zero. Isso é uma piada de programador. Então, a liberdade de executar o programa para qualquer efeito. Isso aqui parece óbvio, mas que nem a gente acabou de dizer, algumas empresas não querem, por exemplo, que tu execute o programa sob alguns tipos de situação. Tá? Então, isso já feriria a primeira regra. A gente pode pensar em exemplos depois. A liberdade de estudar como o programa funciona e adaptá-lo às suas necessidades, que foi o que eu tinha falado um pouco antes. A liberdade de redistribuir cópias de modo que você pode ajudar os outros. E a liberdade de aperfeiçoar o programa e fazer melhorias publicamente disponíveis para toda a comunidade se beneficiar. Isso aqui não foi escrito por advogado. Então, para mim, a 2 e a 3 elas são um pouco parecidas, mas é basicamente tu poder usar o programa para qualquer coisa, executar ele para qualquer coisa. Tu poder ver como ele funciona, que seria ver a receita do programa, que eu disse, que é o código, que a gente chama código-fonte. Tu poder redistribuir cópias do programa e tu poder redistribuir modificações do programa. Tá? Então, essas são as 4 liberdades que elas precisam, segundo, né, o movimento do software livre, o programa precisa ter essas características para que a gente chame ele de software livre. Então, no movimento do software livre, os desenvolvedores, em tese, estariam desenvolvendo no seu tempo livre, não? Sim e não, porque algumas pessoas trabalham desenvolvendo código que é aberto. É uma observação muito interessante que eu também vou pedir perdão para a gente resgatar lá na frente, mas é uma observação muito importante. Vocês são um chat muito bom, pessoal. Vocês estão trazendo questões pertinentes, vocês estão jogando várias avenidas aqui pra gente explorar. Mas eu vou seguir o meu roteiro por enquanto. Saca só, então aqui eu botei bem simples, algumas vantagens e algumas desvantagens, tá? Vantagens, compartilhar o conhecimento. Então, mais pessoas vão poder entender o que é aquilo para estudar. Reuso e adaptação. Então, é o que eu disse, assim, dependendo, tem um software que faz quase o que tu precisa, mas ele podia ser um pouco diferente, então tu vai poder adaptar ele, vai usar. Distribuição facilitada e de menor custo, que isso é uma coisa que também é útil, que é, tipo, tu não precisa depender de uma pessoa só que desenvolveu, ou de uma empresa específica para te fazer uma versão nova, ou para te desenvolver, ou para fazer uma versão para o teu dispositivo específico. Tu pode descentralizar esse processo. Tem uma menor barreira de entrada. Qualquer um, tecnicamente, que tem acesso ao código, e eu digo tecnicamente porque existe a barreira da pessoa ter o estudo, que nem vocês falaram, da pessoa ter o acesso, às vezes, aos dispositivos, mas a barreira é potencialmente muito menor. A descentralização do controle daquele pedaço de software e do mercado que pode ser usado, então não precisa ser uma empresa só, pode ser várias, não precisa ser alguém que tem muito dinheiro, pode ser alguém que realmente é só um hobbyista e tal. Tem a questão da segurança, que a gente fala porque a gente falou várias notícias de existia um código malicioso dentro desses programas que a gente usava. Em teoria, as pessoas poderiam enxergar esses problemas e corrigir isso, ou mais pessoas teriam a capacidade de fazer isso. Tem a criação de uma comunidade e tem isso daqui também é muito importante, essa última, a preservação do software que é antigo ou abandonado, que é o que a gente chama de abandonware, às vezes. Existe só o executável, mas ninguém mais tem como manter aquilo, não tem como fazer versões novas, e às vezes são coisas que as pessoas gostam. Um exemplo interessante de abandonware é o Mugen, que é uma engine de fazer jogos de luta que foi muito popular há uns 20 anos atrás. E eu não sei há quantos anos ela não tem mais atualizações, sei lá, tipo 10, 15 anos. E ainda tem uma comunidade muito grande de pessoas que mantêm isso, mas é abandonware, porque não sei se já fizeram uma versão alternativa e tal, faz tempo que eu não olho isso, mas é um exemplo de software abandonado que as pessoas usam muito ainda. Isso são as vantagens. Agora eu vou trazer umas desvantagens aqui também, porque nem tudo são rosas. Tem a questão da descentralização da responsabilidade. E assim, pessoal, que nem eu disse, eu sou um ativista do software livre. Algumas dessas coisas pode ser que a gente possa resolver, que alguns projetos resolvam. Eu só tô, dando um geral de coisas que são ruins. Então, a descentralização da responsabilidade, tragédia dos comuns, é aquela coisa de não perderam o código-fonte do Mugen. Não existe o código-fonte, porque era uma empresa japonesa obscura lá que fez e ela só não existe mais.
E até onde eu sei, o código não existe disponível. Então a questão da tragédia dos comuns é mais ou menos assim. Quando uma coisa ela é de todo mundo, existe aquela dificuldade das pessoas darem o devido valor, ou de uma pessoa só. Então, assim, esse argumento ele é meio liberal, tá? É uma coisa que acontece mesmo, mas ele é quase aquele argumento, sabe, do pastor dizendo que a baleia, ela morre porque ela é livre e a vaca é privatizada, por isso tem um monte de vaca, sabe? Mas não é, não é esse o argumento que eu tô tentando explicar. É mais a questão de, tipo assim, quando tu tem um lago na cidade que todas as empresas jogam poluição e as pessoas bebem daquele lago e a responsabilidade seria do governo ou da sociedade inteira, mas nenhuma pessoa individualmente tem o poder de, tipo, resolver o lago sozinho, as empresas se beneficiam e tal. Então a gente tem uma situação de tragédia dos comuns, onde todo mundo precisa daquele recurso, mas ninguém cuida e ninguém sozinho, digamos, tem a capacidade de cuidar. Então a gente tem esse grande problema de que, tipo, a responsabilidade é muito descentralizada e a gente acaba criando problemas que são difíceis de resolver. O lance da baleia não é verdade. Cara, eu não sei, eu tô citando o pastor lá que ele diz que que a baleia tá em extinção porque ninguém é dono da baleia, que é uma das coisas mais malucas e lisérgicas que eu já ouvi. Mas não é exatamente isso, eu acho que vocês entenderam. É questão de, tipo, quando a responsabilidade é de todo mundo, principalmente no mundo que a gente vive hoje, a gente sabe que é um mundo muito individualista, é um mundo que é muito focado no lucro do presente, que as empresas, se elas estão lucrando, elas estão foda-se. Quando a gente tem a responsabilidade muito fracionada, assim, a gente tem dificuldade em se juntar para resolver esses problemas. A comunidade de software livre tem muito esse problema. Problemas de confiança e segurança, que é talvez contraditório com o que a gente disse antes, mas ao mesmo tempo, se o software livre ele pode ser modificado por qualquer um e a barreira de entrada é pequena, a gente tem o grande perigo de que pessoas mal intencionadas estejam colocando coisas ali que são mal intencionadas. Então, enfim, a gente teve exemplos de, que nem eu falei antes, ataques da supply chain, em que era software livre, as vulnerabilidades estavam lá para todo mundo e as pessoas não viram, que, enfim, é um problema também que a gente tem. Menor controle do indivíduo e da empresa. Então, essa aqui também é contraditória com a de antes, mas seria uma questão de, se eu sou uma empresa e tal, e eu quero criar um software e tal, tem vantagens dele ser aberto, mas também tem desvantagens que é, tipo, é muito fácil, talvez, da minha competição só copiar o que eu tô fazendo e fazer algo melhor, tá? Então, tipo, nem sempre isso acontece assim, mas, tipo, as pessoas vão pensar nisso, de que o software livre, ele tem, por ele ter um menor controle do que tu tem, é uma avenida a menos que tu tem para explorar ali. E tem o problema da monetização e do suporte, que tem um pouco a ver com alguém que perguntou antes, agora já scrollou ali o chat, eu não vi. Mas essa é a questão. Os desenvolvedores trabalham no tempo livre? Muitos trabalham no tempo livre. Muitos trabalham no seu tempo livre e fazem no amor, fazem tipo assim, eu faço isso porque eu acho que é uma coisa importante, eu tô fazendo esse projeto e tal, mas eles têm pouco o apoio da comunidade ou até de empresas e tal, embora tenha pessoas até que às vezes são pagas para trabalhar com isso. Pois é, quem seria o responsável por aprovar as PR? Isso é uma pergunta interessante porque, tipo assim, outra coisa que não está aqui, que é uma discussão mais avançada. A comunidade, ela é descentralizada, democrática, aberta e tal, vírgula. Em teoria ela é, mas as comunidades de software livre, elas acabam centralizando muito em volta de algumas figuras, que nem tudo na internet no nosso mundo, mas acabam centralizando em volta de algumas figuras, em volta de alguns interesses econômicos, em volta de algumas empresas. Então, o software livre, ele, como movimento, ele é meio idealista no sentido que, tipo, se eu só apresentasse para vocês, assim, tipo, essas aqui são as ideias, as vantagens, até as mesmas desvantagens, a gente fica muito no mundo das ideias, a gente tem que ver como é que isso acontece na vida real, sabe? Então, os projetos vão ter líderes de projetos, tipo a Canonical, a empresa do Ubuntu, a própria Linux Foundation, que é uma fundação, mas é uma empresa só. A parte do suporte e manutenção, sei que é meio tópico, mas seria interessante uma estatal de software mantendo... Opa, interessante que tu fala isso, Valkyrie, porque nós vamos falar do Brasil e eu acho que tem essa discussão aqui sobre isso. A gente não é os primeiros a estar pensando nessas discussões, tá? Eu acho que o que eu vou trazer para vocês é que, na realidade, o Brasil é um dos países mais avançados nessas discussões do mundo, só que a gente se perdeu um pouco. A gente traiu o movimento. Também sou ativista do software livre, mas tem um ponto que sempre me deixa triste, é pensar que podemos fazer software código livre, porém temos que fazer deploy em uma cloud privada ou ter um
parque de servidores, eu imagino que você está falando. Sim, tem isso. E outra coisa que a gente pode discutir também é um pouco essa questão da monetização, porque eu não sei se quantos de vocês que trabalham com desenvolvimento trabalham com software livre. Com software livre, vocês usam o projeto de software livre o tempo inteiro, eu imagino. Mas, tipo, vocês produzem software livre. No caso, na minha empresa, eu até produzo algumas coisas que são software livre. Então, eu estou sendo pago, às vezes, para dar software de graça para as pessoas. O nosso modelo de negócios comporta essa prática. Mas o meu ganha-pão não é fazer software livre. E eu acho que grande parte da comunidade, por isso que isso é uma discussão interessante, a gente está sempre correndo atrás dos interesses de empresas privadas no nosso dia a dia. E não no interesse... Só que, de novo, não no interesse do software livre como um todo, mas eu ia fazer já a minha própria adenda aqui, que a gente não pode ser idealista, tipo, eu acho que a gente tem que pensar, e isso é a chave pra gente entender mais pra frente, pra que a gente quer fazer o software? Qual é a mudança que a gente quer fazer na sociedade? E não só, tipo, livre pelo livre, tem que tudo ser livre e tal. Não que utopicamente no futuro tudo não tenha que ser livre, mas, tipo, pra que a gente tá usando esse software? E hoje, mesmo que a coisa seja livre, a gente pode estar fazendo coisas terríveis ou trabalhando para empresas que estão fazendo coisas terríveis, sabe? É isso mais ou menos que eu queria introduzir como problema aqui. A impressão que eu tenho é que o software livre peca na questão da facilidade de interação com o usuário, tem com a interface. Isso tem um pouco a ver... Então, Matheus, isso tem um pouco a ver com essa questão de que geralmente o software proprietário ele tem um interesse econômico mais direto de fazer a coisa funcionar. E daí aqui, esse é um histórico muito rápido do software livre. O movimento de software livre, ele tem essa origem, a origem dele pode ser traçada lá para os Estados Unidos, para a cultura universitária de São Francisco, do pessoal lá, que é onde começou a surgir a maior parte dos grupos robistas de computadores, essas coisas. Tinha na Europa, tinha no Brasil também, tinha. Mas o movimento de software livre, como ele está formatado hoje, e a influência que tem hoje, surgiu lá. Tinha essa cultura que o pessoal chama de cultura hacker, que surgiu dentro das universidades lá, que o hacker, a tradução para o hacker naquela época seria a pessoa que faz gambiarra. Porque o hack vem o machado faz hack, sabe? Ele corta as coisas. Então a ideia é que a pessoa é hacker se ela consegue dar o jeitinho dela, ela consegue... fiquei preso fora de casa, daí eu consigo fazer lockpick da casa lá. Eu preciso fazer consertar um negócio aqui, aí eu abro ele, enfio um pedaço de plástico ali e o negócio volta a funcionar. Eu soldo o fio mesmo. Esse tipo de cultura aí, que é o pessoal que curtia a tecnologia eletrônica na época, né? O pessoal das faculdades lá fazia isso muito, mas é a gambiarra que seria. E daí isso teve uma intersecção muito grande com o movimento robista de eletrônica, que na época eram tipo computadores... até tinha computadores pessoais e tal, que daí era esqueci os nomes... Altair, as coisas que eles tinham dentro das faculdades lá, o PDP-11... Aqui no Brasil chegou a ter o MSX mais tarde, mas esse tipo de computadores pessoais que eles tinham tipo um terminalzinho, alguns tu só mexia e ele ligava LED lá, tu colocava as fitas, esse tipo de coisa. Tinha clubes de nerdola que gostavam disso. E daí tinha revistas de nerdola que era tipo, como fazer um circuito. Tu fez o canal só pra ter emote, boa. Como fazer tal circuito, como programar tal computador... E bem no início da internet, que era uma pré-internet, tinha um negócio que o pessoal chamava de BBS, que era um negócio que tu ligava no telefone, só que um computador desses ligava no telefone lá. Isso era pré-internet de escada. E daí ele te mandava pulsos e tal, e caractere por caractere, construía tipo um fórumzinho, que daí as pessoas podiam botar assim, este aqui é o espacinho do pessoal de eletrônica do MIT, né, que é o Instituto de Massachusetts lá. Aqui tá o nosso último artigo sobre tal coisa. Daí tu demorava 5 minutos lá e baixava um monte de caractere e tu lia no teu computador. Esse pessoal dessa cultura aí se formou essa subcultura lá. Que nem eu disse, em vários outros países também, mas a gente tá falando de onde surgiu ali o movimento. E daí, um pouquinho mais tarde... Esse pessoal de faculdade, que era o pessoal que estudava computador, que era o pessoal que, tipo, curtia fazer essas gambiarras e tal, eles começaram a acontecer uma situação específica, assim, meio pitoresca, com o Richard Stallman, que é um cara importante no movimento, que, por exemplo, ele tinha a impressora dele lá que não estava funcionando uma funcionalidade. E daí ele ficou pensando assim, eu vou pegar o código-fonte da impressora com o fabricante e vou eu mesmo modificar. E isso é uma coisa que naquela época...
os softwares eles não eram distribuídos comercialmente assim. O hardware ele era vendido comercialmente. Então, geralmente as empresas, que nem hoje elas te dão o driver, sabe? Tipo assim, tá aqui esse negocinho Bluetooth que tu pluga no teu computador e tá aqui um CD para tu instalar ele para funcionar. Na época, eles te davam o aparelho e eles te davam uma cópia de todo o código, uma cópia de como funcionava, porque eles sabiam que quem ia mexer era um bando de nerdola, que ia eles mesmo descobrir como é que fazia, como é que não sei o quê. Só que daí, essa impressora específica do Richard Stallman, o cara disse, não, a gente não distribui o código-fonte, a gente vai fazer uma melhoria aí e a gente vai te dizer. E daí o Richard Stallman foi uma choradeira, foi uma gritaria. Ele disse, como assim, que absurdo que vocês não querem me dar o código-fonte e tal. E daí, a partir dali, ele começou, vendo essa tendência, pensou assim, nós precisamos ter um movimento que não incentiva, né, que exige que todo o código seja distribuído aberto junto com as coisas. Tá. Isso foi o cerne da ideia. E daí ele criou, não sei se já naquela época, não lembro das datas, mas eventualmente daí saiu duas coisas. Saiu o projeto GNU, que era a ideia de fazer um sistema operacional todo aberto, e saiu a Free Software Foundation, que são os dois próximos itens. E daí, junto com isso, tá, o Richard Stallman escreveu um manifesto, falou daquela questão das liberdades lá, mas ele também pensou numa coisa que é um conceito bem interessante, assim, que meio que mudou a maneira que as pessoas pensaram depois disso, que foi o conceito da licença copyleft, que é um tipo de licença, tá? Que é um trocadilho com copyright, né? Que o right é direito de cópia, né? Que é a lei que restringe, né, os direitos das outras pessoas de fazerem cópia. E daí ele fez o esquerdo de cópia, que em português não faz tanto sentido, mas é uma piadinha, que é uma licença que garante os direitos de cópia. E daí a ideia das licenças copyleft, que foi a ideia que eu acho que realmente foi revolucionária lá pro tempo e que deu uma longevidade para esse movimento, é que elas são licenças que não só diziam assim, este software que eu tô fazendo e eu tô te dando o código-fonte, ele garante essas liberdades aqui. E todo o código feito a partir dele deve ter a mesma licença. E por isso que eles dizem, essas são licenças que eles chamam de virais, que são licenças que, tipo, não só elas fazem o resultado ali, mas elas contaminam todo o código que é feito derivado disso. E essas são as licenças que a Free Software Foundation apoia. Tem licenças que não são virais de software livre. E eles dizem, isso aí não é legal. A gente quer que vocês usem as licenças que contaminam e fazem o máximo de softwares possíveis usarem as mesmas licenças, tá? Esquerdos de cópia, exato. É um trocadilho legal. A gente na computação, para um projeto dar certo, ele precisa ter um trocadilho legal no nome. E no caso, ele conseguiu um trocadilho bom. Aí o que ele fez? Na época ele tava assim, ok, eles tinham um sistema operacional, isso é pré-Windows. É no tempo da Apple lá, das coisas, mas a Apple eram os computadores bem específicos, né, e tal. Mas no horizonte, a gente já estava começando a ver o quê? O computador pessoal e a arquitetura PC, que não vou entrar em detalhes nisso, mas antes os computadores, eles eram tipo celular, assim. Cada marca tem o seu, e não é nem uma boa comparação. Celular de 10 anos atrás, lembra? Que um abre, o outro é um tijolão, o outro é grande, esse tipo de coisa, assim, e cada... Do tempo do Unix, exatamente. Cada marca tinha os seus botões, cada marca funcionava de um jeito específico. Os computadores eram assim, a Apple tinha os computadores robustos eram outro, na faculdade eles tinham um tipo de computador. Então eles eram tudo diferentes. Mas no horizonte existia essa questão de que, tipo assim, a IBM, né, inventou uma arquitetura de computadores que toda ela era meio que intercambiável, as peças, e os sistemas operacionais que estavam surgindo começaram a criar essa questão de que, tipo, o mesmo software que roda num computador vai rodar nos outros. Com isso no horizonte de que agora os computadores eles iam ser muito mais compatíveis entre si, existia a necessidade de criar um sistema operacional de código livre. Para que na cabeça do Stallman lá, ele não estava nem pensando nos PCs na época, mas na cabeça dele, para os PCs de faculdade, de estudo e tal, que eles tinham acesso, eles precisavam ter um código inteiro de tudo que tu precisava ter para usar o teu computador, que fosse livre para o projeto deles ganhar atração e para eles mostrarem, a gente tem isso e tem que ser livre todo o código. Só que esse projeto nunca chegou a conseguir fazer um sistema operacional inteiro.
Tá? Esse projeto fez grande parte das ferramentas que eram necessárias, mas não tudo, e o que faltou foi o cerne, que eles chamam do sistema operacional, para que realmente funcionasse. E daí, em 91, um outro robista, estudante de uma faculdade lá da Finlândia, eu esqueci, é um desses países nórdicos, Finlândia ou Suécia, que é o Linus Torvalds, ele disse assim, mandou um post no fórum lá, só de brincadeirinha, eu fiz esse sistema operacional aqui, baseado no Minix, que é baseado no Unix, eu tô falando vários nomes, mas é baseado num sistema operacional de estudo lá, e ele funciona na arquitetura IBM PC, né, que era esse computador pessoal que estava surgindo na época. E daí alguém pegou e disse, já tem todas essas ferramentas aqui para sistema operacional que o projeto GNU está fazendo, e tu fez o kernel do sistema operacional, o CERN, né, que a gente chama. Vamos juntar os dois, formar uma coisa que chama GNU Linux e dizer assim, agora nós temos um sistema operacional livre. Isso foi o primeiro sistema operacional livre. Mais tarde veio o FreeBSD. Mas enfim, vou acelerar um pouco aqui porque tem várias coisas. Em 97, a gente tem uma coisa diferente que se chama o movimento do código aberto, ou o movimento do open source, que eu vou voltar para aquele slide para falar sobre isso daqui a pouco. E daí depois, nos anos 2000, a gente teve a Fundação Linux, que é uma fundação de várias empresas que usam Linux para manter o projeto, para que ele tivesse uma governança distribuída e aberta. A gente tem o Java mais tarde, que é um projeto aberto muito grande, depois que a empresa que era dona dele, o Sun Microsystems, faliu, o código ficou aberto e o Java virou uma coisa gigante. A gente tem o Android, que é um projeto feito em Java, que é um sistema operacional para celular, e Firefox é um browser gigante. E em 2010, essa palestra é um pouco antiga já, isso já tá ficando cada vez mais idiota, mas em 2010 a 2012 teve um caso muito importante para open source, que foi a Oracle, que é uma empresa que hoje é a dona do Java, processando o Google por um motivo estúpido que poderia ter estragado a questão do software livre, e no caso a Oracle não ganhou. A Sun Microsystems faliu sim. Não sei se faliu ou fechou, mas eu acho que se a empresa está dando lucro, ela não fecha, né? Mas enfim, isso aqui é basicamente acontecimentos do movimento software livre global, tá? Aí o que aconteceu? Eu falei, em 97 surgiu um movimento um pouco diferente. A gente pode dizer que foi uma dissidência da comunidade. Que existe um conflito ideológico dentro da comunidade, que é basicamente assim, o pessoal do Richard Stallman lá no início, o foco deles é muito na questão da liberdade. É muito na questão de, tipo, todo o código tem que ser aberto. É muito importante por causa dos princípios, por causa da questão educacional, por causa da questão da adequação, por causa da questão da segurança, por causa da questão do direito ao reparo, que já entra em coisas que não são software, por causa da questão do DRM, que é uma outra questão. Eles dizem assim, tipo, tudo tem que ser aberto. O movimento do tudo tem que ser livre, né? E eles dizem assim, é livre, não como porque em inglês tem a ambiguidade. Não é free de graça, não é de graça como se fosse uma cerveja de graça, não sei onde estão dando, por favor me avisem, mas é livre como liberdade, eles às vezes fazem liberdade de expressão. E se vocês estão achando que esse conceito é meio liberal das ideias, sim, nós vamos chegar nisso. E esse é um conflito ideológico, porque o pessoal do aberto diz assim, não, mas olha só, o código aberto permite uma facilidade de entrada no mercado, permite o estudo para que seja mais fácil de uma empresa, se ela usa um software aberto, outras pessoas estudem e possam ocupar as vagas que ela precisa, fazer ser fácil para a tua empresa colaborar com empresas diferentes que provêm o mesmo serviço, porque o código ele pode ser usado por múltiplas empresas. Então tem um pessoal que é mais do business, que é mais os Faria Limer do movimento, e disseram, é legal defender isso, mas pelo ganho econômico que a gente tem, pela estratégia de mercado, porque é uma questão que é mais eficiente, o desenvolvimento é mais eficiente, assim. Então, existe essa divisão ideológica dentro, tá? E daí eu disse assim, às vezes as pessoas usam o termo floss, que é free, livre, que é uma maneira de tu dizer gratuito, mas também livre, né? Open source software, que é o floss, tá? E às vezes as pessoas usam assim, esse é o guarda-chuva que abriga todo mundo da comunidade. Mas é até o que eu ia dizer. Teve um tempo atrás, eu agora não sei se tá nos destaques aqui, que eu li um texto que se chama A Ideologia Californiana. E nesse texto, é um texto de uns 20 e poucos anos atrás, em que tem um pesquisador europeu que tá falando sobre o início da internet nos Estados Unidos, não o início, na real, o amadurecimento da internet nos Estados Unidos. Isso é tipo 95, eu acho, uma coisa assim. E ele tá falando das diferentes mentalidades que existem dentro dos Estados Unidos de como aquilo ali deveria evoluir. E claramente, as duas mentalidades que ele está descrevendo são muito parecidas com o pessoal do livre, que é mais ideológico, de tipo, a internet tem que ser um negócio para democratizar, ela tem que ser um negócio para trazer as pessoas, ela tem que ser um negócio que vai ser aberto. E tem a mentalidade do pessoal aqui que é o open,
que no caso são outras duas mentalidades lá nesse texto, mas que é o pessoal de tipo, a internet vai ser uma força de desenvolvimento econômico, a internet vai ser uma democratização do acesso para as pessoas que têm menos dinheiro poderem também acessar, para que as empresas possam vender seus serviços para um público maior. E o que é interessante daquele texto é que tipo, é muito estadunidense a divisão. E é por isso que eu faço isso aqui no contexto da próxima coisa que a gente vai falar, que é sobre o Brasil. É uma divisão muito estadunidense, que é uma divisão de tipo assim, a esquerda dos Estados Unidos, que às vezes é um pouco idealista, às vezes tipo tá muito preocupada com as questões em abstrato e tal, e tá muito olhando a realidade deles, né? Às vezes não tá olhando a realidade de outros países que estão mais no sul global, versus a direita neoliberal dos Estados Unidos. Ambos são neoliberais, a esquerda e a direita aqui, mas eu digo a direita neoliberal porque a gente sabe que a gente tem cada vez mais uma direita fascista no mundo, né? E nos Estados Unidos, que daí, tipo, foda-se esse pessoal, mas é aquela direita que é assim, pô, meu, muito legal, desenvolvimento tecnológico, a tecnologia é muito massa, né? Que essa mentalidade aqui, pra mim, é a mentalidade quase dominante em notícias, em fóruns e tal de tecnologia. Essa mentalidade meio soft, direita neoliberal, de tipo, pô, a tecnologia é massa, do livre mercado é massa, é tudo uma grande luta de ideias e tal. Pensa assim, tipo, quem é fã do Elon Musk e tal. É isso aí. E essas são as duas escolas. Às vezes eles chamam de FOSS, mas FLOSS também existe, eu não sei qual é mais legal. Se é aberto, não é livre? Exato, pode ser aberto e não ser livre. Exemplos, tá? O Stallman disse que a licença MIT ou a licença BSD, que são duas que existem, elas são licenças que garantem todos os direitos, mas elas não garantem a viralidade da licença. E segundo o Richard Stallman e a Free Software Foundation, se tu não garante a viralidade do negócio, uma empresa pode só pegar e fechar aquele código, né? E daí eles não consideram como uma licença livre isso. Outro exemplo, por exemplo, é que assim, algumas pessoas fazem seu código e dizem assim, ó, este código não pode ser usado para fins militares. Ah, se o exército quiser usar esse código, ele não pode. E daí, sei lá, a pessoa vai processar o exército, alguma coisa. Não sei como é que seria, mas aí o Stallman diz, isto fere a liberdade, porque a lei zero é que o código pode ser usado para qualquer coisa. E daí, nesse sentido, por isso que eu digo que é uma coisa muito estadunidense, nesse sentido mais idealista, mais de princípios, tu começa a ter o pessoal monarcando, sabe? Tu começa a ter o pessoal assim, não, mas a liberdade de eu poder usar o código, se o meu código está matando criancinhas, é a liberdade do programador fazer esse código, sabe? E eu não tô dizendo que o pessoal do livre defende isso, ou quer que isso aconteça, só tô dizendo que se tu perguntar pra eles, não, em princípio, filosoficamente, eu acho que é válido, então não sei o que, se você limitar o uso, e é uma coisa muito estadunidense, muito específica, sabe? Então é por isso... E a viralidade é exatamente a questão copyleft da licença, que é não basta a licença ser livre, ela diz que tudo baseado naquele código deve usar a mesma licença. Isso que é a questão da viralidade. Então, Valkyrie, este seria o meu grande objetivo aqui, a gente começar a discutir isso. Eu não sou o primeiro a discutir isso, lá tem outras pessoas falando sobre isso, no nosso Discord tem muitos camaradas que querem falar isso, mas esse é o desafio que eu tô fazendo, ter uma visão um pouquinho mais marxista do negócio, tá? Então, Artemis, o Stallman, eu não sei todos os detalhes, porque eu realmente estou falando da questão do histórico, até onde eu sei, e é terrível, pelo que eu sei, o Stallman caiu no Ziriguidum de ficar discutindo idade de consentimento nas listas deles lá. Eu não ouvi o caso de assédio, é possível, é uma coisa muito estadunidense, ele total monarcou, o Monark Stallman, e é por isso que eu digo que assim, esse movimento aqui, a gente tem que entender ele no contexto dos Estados Unidos, que é um pessoal idealista, um pessoal que daí... Eu nem tô entrando no mérito, tem um texto ótimo, que é o que a gente vai falar agora, tá? Eu não vou ler o texto, mas eu recomendo muito pra vocês, que fala sobre o movimento no Brasil, mas também dá um histórico muito legal dos Estados Unidos. E daí eles falam de um dos expoentes do Open, que é o Eric S. Raymond. E esse Eric S. Raymond, ele é total monarcão das ideias. Ele é tipo, porra, liberdade de expressão, tem que ter arma, tem que ter não sei o que. O cara é meio que um ANCAP do movimento do software livre. Não sei se ele é ANCAP realmente, mas ele defende uns trecos meio ANCAP. Mas então, tipo, só pra gente ter em mente que os Estados Unidos é assim. E aí, Didi Game Boy? Eu não sabia disso, mas provavelmente a Free Software Foundation deve dizer que o Java, por causa disso, não é aberto. É aquele negócio de não poder exportar a tecnologia pra Irã, Coreia do Norte, aquelas coisas, eu acho, né? Então, Elton, tem isso no Chromium, mas ao mesmo tempo, o que eu ia dizer, grande parte da vantagem competitiva do Google tá dentro do Chrome e também é fechado, né? Mas enfim, isso
tem muitas discussões que a gente pode ter. Eu vou pedir vênia aqui e continuar falando, porque tem muita coisa pra gente chegar. Isso, eu sabia. Tem vários softwares de segurança também tem essas limitações. Porque assim, né, governo dos Estados Unidos é aquela coisa, é liberdade pra mim, pau nos outros, né? Pau grande, big stick, eu não estou sendo bagaceiro aqui, eu estou falando o nome da política do pau grande, que é a política dos Estados Unidos. Então é basicamente isso, não ia ser diferente na tecnologia. No Brasil, e daí eu vou passar um pouco rápido isso, porque tem umas outras coisas muito legais, tá? Mas olha só. Primeiro lugar que usou Linux nos seus laboratórios foi o Instituto de Matemática, eu acho, da USP. Eu botei IME, mas eu acho que é. No ano 2000, a gente teve o primeiro evento, e eu vou falar um pouco mais sobre isso. Primeira edição do Fórum do Software Livre, Fórum Internacional do Software Livre, na minha cidade de Porto Alegre. E é um evento que até hoje tem uma raiz muito grande aqui, acontecia todos os anos até a pandemia. Vai acontecer de novo esse ano, eu espero, eu já tô falando com o pessoal lá, mas é um evento que aconteceu aqui. O Rio Grande do Sul, no Brasil, teve uma adoção muito grande da questão do software livre, vamos falar disso daqui a alguns minutinhos. O movimento software livre estava muito ligado com o governo, e daí em 2013 eles fundaram uma associação do software livre no Brasil, que é o pessoal que fazia o FISLI que fundou isso, e começou a ser mais ligado ao governo federal, que na época era o Lula, se vocês podem se lembrar. E nessa época, o Brasil teve a recomendação do uso de software livre do governo, foi uma coisa muito maneira. E em 2007 se criou o Portal do Software Público, que seria um lugar onde softwares do governo iam ser compartilhados lá. Em 2016 a gente teve compra de licenças de softwares da Microsoft em vários órgãos do governo, que isso foi bem na virada ali da Dilma pro Temer, no golpe da Dilma, tá? Então isso que o 2016 ali, ele, pra mim, marca meio que uma quebra da política de boa vizinhança que o Brasil tinha com o software livre. A nossa comunidade, ela tá fraca, ela está humilhada, ela está dividida. E isso aqui é o fim da história, mas eu vou voltar um pouco atrás e mostrar umas coisas pra vocês. Isso aqui são as fotos que tem no Flickr lá do Fisli. O que é essa foto? Isso aqui é uma churrascaria, eu sou vegano, tá? Eu moro no Rio Grande do Sul, mas eu sou vegano. Mas isso aqui é uma churrascaria famosinha ali, que é perto de onde rola o Fisli, e eles sempre levam os turistas pra comer carne e ver um show de coisas gaúchas. Cringe gaúcho. Então essa foto é aqui da churrascaria. Aí, saca só, temos aqui o John Madog, que é um expoente do movimento software livre, fazendo parte, o cara tá fazendo as bolhadeiras aqui em volta dele. Temos esse cara aleatório aqui com carne. Temos essas pessoas aleatórias, desculpa expor vocês aqui, eu tô tentando... Esse cara aqui, como é que é o nome dele? Scott Paul Neves, eu não sei quem é. Mas John Madog, grande expoente da comunidade. Esse aqui é o Marcelo Branco, um dos fundadores da SL e que fizeram o Fisli. Temos aqui uma jovem Dilma, olha só. Por que tem uma foto da Dilma aqui? Porque nesse Fisli, que foi o 2010, os petistas foram em peso lá. Porque tinha uma política do governo do Brasil de realmente se aproximar da questão do software livre. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso, mas eu só tô abrindo aqui com algumas fotos. Olha só, Manuela Dávila, Lula com o Marcelo Branco. Aqui atrás é o Tarso Genro. Lulinha falando. Tem mais fotos por aí. Se vocês procurarem Lula, Fisli, petistas Fisli e tal, tem mais fotos da Dilma e tal, mas eu só queria introduzir essa questão aqui pra vocês. Esse texto aqui é muito bom. Eu vou recomendar pra vocês. Eu vou dar uma resumidinha do que tá escrito aqui, mas o que esse texto é legal, tá? O autor fez um estudo etnográfico do movimento do software livre no Brasil. Grande Rafael Evangelista que fez o texto. Não te conheço pessoalmente, mas isso aqui é muito foda. Ele passa sobre a origem do software livre, que eu falei com vocês. Ele passa sobre essa questão, ó, ele fala sobre o Free e o Open. Ele fala sobre o surgimento do Fisli, o surgimento do movimento aqui no Brasil. E uma coisa muito interessante do movimento aqui, que eu vou trazer uma outra coisa para exemplificar para vocês, é a ligação do movimento com a vertente free, aquela vertente que eu falei para vocês que politicamente ela é um pouquinho mais, a gente pode dizer assim, à esquerda, só que eles meio que expandiram isso, porque no Brasil nós temos movimentos, o Rafael ali, evangelista, fala, nós temos movimentos sindicais e ele usa a palavra neomarxista, e eu acho que isso é usado exatamente porque no Brasil o marxismo meio que se dissolveu ali depois da ditadura.
os movimentos eles foram perseguidos, eles sumiram, eles acabaram entrando para outros partidos, virando uma coisa reformista, né? O PCB, ele foi dissolvido ali uma época. E o pessoal fala nesse artigo que existia um esgotamento daquele modelo de sindicalismo do jeito que estava acontecendo ali no Brasil, que era uma questão assim de que eles não sentiam que eles conseguiam ter uma influência mais direta nas políticas, eles não achavam que tipo a luta só por salário, condições de trabalho estava abarcando as necessidades ali do futuro, e algumas pessoas viram esse movimento de software livre e pensaram no Brasil inserido num cenário global, onde tipo a gente não tinha um setor de tecnologia desenvolvido e a gente estava usando produtos de empresas lá de fora e a gente precisava desenvolver essas tecnologias. Eles disseram, porra, é isso. Esse é um movimento para a gente lutar por uma soberania digital, que é um conceito que a gente ouve muito pouco falar hoje, mas naquela época o pessoal estava falando disso. Esse é um movimento para a gente pensar num desenvolvimento tecnológico, no desenvolvimento da indústria aqui, para que a gente pense em educação. Então foi um momento em que os movimentos de esquerda no Brasil ali, que eles não eram marxistas naquela época, por causa do contexto ali histórico, eles pegaram e eles olharam isso e eles transformaram isso aqui numa alternativa, esse movimento muito estadunidense, esse movimento muito focado ali naquela questão de princípios e tal, ou do outro lado, numa questão só da indústria, e eles disseram, tipo, isso aqui é um caminho que a gente pode seguir. E o PT teve um envolvimento muito grande com isso na época, nos primeiros governos do Lula. Então, essa entrevista aqui é muito legal, porque, assim, isso aqui é a revista do Linux. E essa revista foi um dos primeiros periódicos, assim, digamos, falando sobre questões de software livre e tal. O viés dessa revista é mais focado na questão do open. É um pessoal que era um pessoal, assim, tipo, estudante de faculdade, que estava querendo se inserir no mercado de trabalho, e eu quero aprender essas tecnologias, e eu não quero saber dessa questão de política, eu quero, tipo, saber da parte técnica. Era isso aqui, esse é o viés dessa revista. Só que essa entrevista aqui é com o Olívio Dutra, que na época era governador aqui do estado. Vou ler o trecho que tá aqui. O governo do Rio Grande do Sul, que nem eu disse, foi pioneiro em adotar a questão do software livre. E daí a revista do Linux está entrevistando o Olívio, e daí ele pergunta, né? Ele pergunta, como foi que o senhor se envolveu com a questão do Linux? Qual a importância do projeto Software Livre para o Rio Grande do Sul? O meu envolvimento começou quando era deputado federal e eu estava na Comissão de Ciência e Tecnologia da CUT. Tínhamos a preocupação de que a evolução científica e tecnológica proporcionasse melhorias na qualidade de vida para o conjunto da humanidade, em especial os excluídos, e não que servisse como mais um instrumento de acumulação de riqueza das elites. Aí vocês veem que eu não sou muito inteligente. Porque há um tempo atrás eu estava falando para vocês, olha, pessoal, o problema da IA é que ela vai concentrar a riqueza na mão de poucos, não sei o quê. Aí chegou o Olívio Dutra e, tipo, eu tô falando isso há 30 anos atrás, Lucas. Olha o tamanho do meu bigode, olha o tamanho do teu. Olha que interessante esse pensamento aqui. Isso aqui foi 2000 e... Putz, acho que foi tipo 2004. Muitos países tiveram seus caixas... Olha o que o cara fala. Muitos países tiveram seus caixas dizimados por déficits monstruosos, e o Brasil não foge à regra. Diante do empobrecimento dos estados, como na América Latina, o Linux passou a ser uma alternativa possível de informatização do estado. O senhor diria que o Linux é mera solução de emergência ou um solucionador de dependências de terceiros? Uma alternativa para a falta de recursos ou um caminho de independência tecnológica? Então eu acho muito legal, porque o cara na pergunta, ele chegou e disse assim... O país tá quebrado. Não dá, meu. O país tá quebrado. E daí você acha que a gente vai usar Linux porque daí a gente não precisa comprar a licença da Microsoft? O cara meteu essa pro Olívio, tá ligado? E daí olha a resposta do Olívio. E daí eu não cheguei a tocar nisso, mas ó, o Olívio fala GNU Linux. Na questão do aberto e do livre, muitas pessoas falam só Linux, 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 né? O pessoal do livre gosta de enfatizar GNU Linux porque a contribuição do projeto GNU no início do Linux foi muito importante. E até hoje a gente usa muitas coisas que eles fizeram lá. E eles acham que só falar Linux diminui a importância do lado livre da equação. Então tu vê que o Olívio Dutra pegou e meteu GNU Linux. Quem é da comunidade sabe que isso aqui foi foda, tá? E daí ele fala, o GNU Linux é um dos sistemas que representa a informatização de qualidade para o Estado. E não se deve confundir a implementação desse produto nas empresas públicas como uma solução temporal advinda de uma crise financeira. Sabemos que a necessidade é a mãe da criatividade, mas esse software aberto tem uma história recheada de bons resultados, além de que os programas abertos, livres de fato, proporcionam acesso a métodos de uma elaboração tecnológica muito rica em experiência, possibilitando utilizarmos todo esse conhecimento a serviço do Estado e do cidadão, livrando-nos, enfim, da dependência tecnológica. Então, olha só que interessante.
o que é o pessoal do movimento do software livre, isso é um político, né? E nesse artigo ele vai falar um pouco mais sobre isso, sobre as pessoas dentro do movimento que diziam: mas tem o pessoal político e tem o pessoal técnico. Eu sou o pessoal técnico e tal. Próxima pergunta. O que muitos estranham é que até políticos como o senhor tenham se voltado para o assunto e este é um fenômeno mundial. E que deixa a muitos perplexos. Porque o Linux... e tu viu, o cara falou Linux, tu viu? Porque o Linux hoje é assunto de Estado. Nosso governo tem uma identidade muito grande com esse tipo de projeto. Pelo GNU Linux. Falou GNU Linux. Espero que muito em breve possamos encontrar soluções que viabilizem o acesso do cidadão aos microcomputadores, também de forma gratuita, para que assim possamos ter uma sociedade em que seus participantes possam utilizar a tecnologia da informação em condições igualitárias. Como o senhor vê este movimento mundial de cunho solidário como o open source? O cara perguntou do open, viu? Acredita que ele trará quais benefícios à sociedade? Aí o Oliver disse: os benefícios são inúmeros, mas gosto sempre de citar que para nós o mais importante é podermos ter no Brasil o retorno à produção de software, mantendo no país a inteligência e o controle sobre a tecnologia da informação. Podemos finalmente ter um sistema operacional que respeite as realidades regionais, operando com base nas ideias das pessoas que com ele trabalham, permitindo que cada comunidade possa se manter protagonista da sua própria história na evolução e acumulação do conhecimento científico e tecnológico. Que saudade do PT, hein, gente? Que saudade do Olívio Dutra. Que saudade desse papo, hein? Queriam a ASMR do Bigode falando isso. Isso aqui, no início, o movimento do software livre estava muito ligado a essa mentalidade. Esse artigo aqui, eventualmente, ele fala do Fórum do Software Livre. E uma coisa interessante do Fórum do Software Livre é que nem o movimento do software livre, eu acho. Saudades do velho PT, né? Antigo PT. O empobrecimento do debate é brutal nos últimos... O João colocou de uma maneira absurdamente eloquente. PT do Velho Testamento. Ele fala da origem do Fizzly. E eles fazem uma coisa que eu nunca tinha... O autor aqui faz uma coisa que eu nunca tinha pensado, mas que é muito interessante. Que é tipo assim, o movimento de software livre, no geral, que nem acho que vocês estão percebendo, ele é meio que uma contradição ambulante. Ele, que nem o pessoal fala lá da ideologia californiana, ele fala do pessoal mais à esquerda, do debate da internet, mais à direita, eles são uma contradição ambulante. Alguns são basicamente uns hippies, ativistas, meio idealistas, e outros são tipo uns ultracapitalistas, idealistas, quase ANCAP, ultraliberais e tal. E esse pessoal todo coexiste dentro de um mesmo projeto, assim. Eles têm objetivos diferentes, às vezes iguais, mas muitas vezes eles estão andando juntos. Mas então ele diz, porra, esse movimento aqui tem grandes contradições. E no Brasil, mesmo que a gente tenha colocado o debate mais à esquerda, que nem eu mostrei pra vocês, quando surge o Fórum Internacional do Software Livre, ele surge meio que modelado a partir do Fórum Internacional Mundial, é isso? Fórum Social Mundial, desculpe. Que é um evento de foco em ativismo, em movimentos sociais, em questões sociais, ambientais e tal, que também existe. Eu acho que ele também rola em Porto Alegre. Não sei se ele rola em outros lugares, mas ele às vezes rola aqui em Porto Alegre. E daí o Fizzly, ele vem meio que na toada de tipo juntar todas essas tribos, o pessoal do capitalismo selvagem, o pessoal do ativismo meio hippie, modela com questão desse evento, que é um evento social gigante aí, dessa esquerda mais liberal e tal, porque a gente tá falando de uma esquerda no Brasil que é reformista, social-democrata, só que ao mesmo tempo ele é um evento que tem patrocínio de grandes empresas, primeiro as empresas tipo Red Hat, Google, empresas que usavam software livre, mas daí depois outras, tipo depois o pessoal da Microsoft também patrocina, porque eles usam software livre e eles precisam estar no evento de tecnologia, e o governo também, estatais patrocinam e tal, esse tipo de coisa. Então o evento em si, ele é uma contradição ambulante. Ele fala aqui de 4 estereótipos de pessoas que estariam no Fizzly. Aí eles falam assim, no Fizzly, tu provavelmente vai achar essas 4 pessoas. O burocrata, já lembrei do Monark dizendo, você é um burocrata. O burocrata, o empresário, o ativista e o nerd, tá? E em resumo, eles assim, o burocrata vai ser pessoa, são funcionários de governo ou de empresas públicas. E são pessoas que, tipo, trabalham na área técnica, mas têm uma certa preocupação com a questão social, com a questão política, vão estar fazendo parte de alguma gestão e tal. E daí eles vão ir a algum tipo de palestra, vão ir em palestra de política pública, palestra que fala sobre questão política, filosófica. Tu tem os empresários, que são pessoas que, tipo, têm suas pequenas empresas, startups. Cara que é meio assim, tipo, que porra de política? Eu quero, tipo, falar sobre oportunidades de negócio, eu quero fazer networking. Embora eles vão ir nas coisas sobre política pública e tal, porque eles, tipo, pode ter algum edital pra eu pegar, como é que a legislação vai afetar o Grêmio e tal, eles vão estar lá. E daí ele fala assim, tipo,
os burocratas, eles vão estar de terno e tal, eles vão ser a pessoa que... Os caras dessa startup, eles vão estar de terno, mais ou menos, eles vão ter tal idade. Daí os ativistas, que é o pessoal, tipo, que tem o cabelão longo, que tá de bermuda, que tá de camiseta com piadinha e tal, que faz parte de uma comunidade de usuários de uma linguagem de programação, que vai mexer com música, arte. Esse pessoal que é tipo assim, mais ou menos eu no Fizzly lá, que eu já fui essa pessoa no Fizzly, eu acho também. E tem os nerds, que é o pessoal que tipo estuda computação, tá trabalhando em alguma empresa grande, quer aprender. Porra, é muito maneiro essa questão da troca e ter as empresas, ter não sei o quê, e tipo, foda-se esse negócio de política, foda-se essa lacração e tal. Então ele faz... Esse artigo é muito legal. E tu vê que a pessoa, tipo, entrevistou pessoas, foi nos eventos, por isso que tem essa questão. Então, tipo, eu recomendo vocês darem uma lida depois. E ele fala que, tipo, algumas dessas categorias, elas vão cair de um lado ou de outro da discussão. Provavelmente o empresário, ele é open, ele é negócios, ele é, tipo, não tá muito aí pela parte do ativismo político. O nerd também. Mas tu vai ter o cara do ativismo e o burocrata aqui que ele falou... Eles vão ser pessoas que vão estar mais parte do movimento do livre e vão estar com essa soberania de dados, colonialismo digital, anti-imperialismo, vão estar pensando nessas coisas. E tem uma coisa que é muito foda, que é assim, dentro da comunidade do software livre, tu nota essas divisões. Vocês já devem ter ouvido assim, esse cara aqui ele não é muito técnico. Esse cara fala muito sobre política, mas ele não sabe programar, ele não sabe fazer tal coisa. Então, tipo, alguém vai ver essa minha live aqui, o pessoal que é roots, vai ver essa live e vai dizer, pô, o cara ficou 2 horas falando de política. O cara, aposto que não sabe nem se precisar programar um negócio em C, ele não sabe. Se precisar fazer não sei o que, o cara não sabe. Então, existe esse preconceito e essa cisão dentro da comunidade, que a pessoa, assim, pô, esse cara é muita política, esse cara é muita lacração, e ele não tá ligado na questão técnica. Então, até na denominação de, tipo, quem é um hacker ou não, quem é técnico ou não, existe essa coisa. Então, esse artigo é muito legal, que descreve um pouco do movimento aqui. E daí, no geral, enfim, eu quis mostrar pra vocês que o caráter do movimento software livre no Brasil, ele é um pouco diferente. Então, a gente tem ainda essa divisão do open e do livre. Inclusive, com o rebaixamento da discussão, que nem vocês disseram nos últimos anos, com essa influência do MBL na política, e quando eu digo MBL, essa coisa mais liberal, econômica e tal, a gente viu um decaimento do lado mais do ativismo, ou o ativismo às vezes virando idealista demais, esquecendo essas questões mais práticas. E a gente viu o crescimento desse lado mais liberal, econômico, mais ANCAP dentro do movimento. Mas notem que daí, por isso que eu mostro isso pra vocês, pra dizer assim, tipo, seria muito importante pro pessoal que é marxista, que é comunista, e também de toda a esquerda radical, né, obviamente, trazer o debate de volta pra isso. Porque é uma pauta que hoje faz muito mais sentido, inclusive. Eu queria daí, voltando lá atrás, a gente falou sobre o Slack, que é uma plataforma proprietária, mas a gente tava falando lá, o pessoal tava protestando, pô, o Slack precisa proteger os dados das pessoas. O Google precisa proteger os dados das pessoas. As empresas de IA precisam ser regulamentadas. Durante muito tempo, quando se perdeu essa questão de discutir as estatais, discutir a soberania, discutir que existe um imperialismo, discutir que existe um colonialismo, discutir que existe uma questão de segurança nacional até, o movimento ele se perdeu muito nessa coisa de tipo assim, mas vocês não deviam usar Slack. Diz para as pessoas que eles têm que usar um Matrix, que é o Slack aberto, tem que usar o Rocket Chat e hospedar o seu próprio para fazer o seu ativismo e ficar seguro. Só que, basicamente, o problema que tem isso, e isso vai na explicação de por que, por exemplo, a estratégia da Soberana hoje é ocupar essas redes que são proprietárias, que são de outros países, é que é uma frase que eu sempre, o João Carvalho fala sobre o movimento comunista. Nós já tivemos as massas e não tivemos as armas, nós já tivemos as armas e não tivemos as massas, e nós hoje não temos as massas e não temos as armas, né? O movimento do software livre, eu sinto que naquela época, lá no início, quando o Stallman chegava e dizia tudo tem que ser aberto, e o Stallman até hoje fica nessa coisa de tipo, meu laptop ele só tem coisas abertas, e daí ele tem o sofrimento lá, a gente não tem as pessoas convertidas para causa do software livre. A gente não tem plataformas viáveis de software livre. A gente não tem, digamos assim, um movimento num lugar que a gente possa chegar e dizer, nós vamos trocar para as plataformas livres. As pessoas não entendem a importância de soberania, a importância estratégica de industrialização. Tem pessoas que trazem essa discussão, mas no geral a sociedade não entende isso.
E daí acaba sendo um movimento meio idealista que tá olhando lá na frente o que deveria ser feito e tentando aplicar hoje, que eles estão dizendo assim, não, é fácil, pega o teu grupinho de ativista, meu irmão, e coloca ele dentro de um Matrix. Só que daí, o que acontece na prática? A pessoa, tipo, beleza, alguém vai ter que hospedar esse Matrix, vamos dar pro cabeludo ali que faz a parte técnica, ele vai hospedar, e toma aqui R$10 por mês pra tu botar nesse servidor aqui, e daí o treco vai ter uma versão desatualizada, que vai ficar rodando lá 10 anos, e vai ser facilmente hackeado, e vão vazar os dados dele lá, esse tipo de coisa, versus o que também é ruim, que seria tipo assim, não, todo ativismo deve ser feito em plataformas privadas, porque isso também é ruim, porque a gente sabe, eu acabei de dizer pra vocês que os Estados Unidos, ele tem uma lei que diz assim, eu posso olhar dentro do dado de qualquer empresa e a empresa não pode dizer pros outros que eu estou pegando dado desses usuários. Só que daí, por que eu citei a frase do João Carvalho? Eu acho que hoje, na internet, com o trabalho que a Soberana e outros influenciadores estão fazendo, porra, o nosso Discord tem 50 mil pessoas. Os nossos canais no YouTube chamam muita gente. Nossas lives na Twitch chamam muita gente. Agora, se chega o momento de a gente politizar as pessoas e explicar pra elas a necessidade, porque as pessoas estão começando a entender agora. A necessidade, tipo assim, porra, se o Instagram derrubar a conta do meu influenciador que tem 500 mil pessoas porque ele falou uma coisa que o governo não gostou, o governo dos Estados Unidos não gostou. Se o Discord vender os dados daquelas pessoas que estão lá, e ele pode estar fazendo isso, a gente está começando a chegar no momento que assim, tipo, ok, nós ocupamos as redes, nós falamos para as pessoas, nós convencemos ela da importância. Agora está chegando o momento que esses movimentos aqui, radicais, vão construir essas coisas que a gente estava pensando lá no início. Mas a gente tem que construir isso não com idealismo na cabeça, mas a gente tem que construir, tipo, para que serve? Será que serve pro momento de que, tipo assim, não, se as nossas contas fossem banidas das redes sociais, não, se agora é proibido ser comunista na internet, porque o Google tá tirando e tal. A gente pode começar a pensar agora, mas notem que o que eu tô tentando explicar pra vocês é que o idealismo de um Stallman da vida ou de algumas outras pessoas é que, tipo assim, eu vou praticamente capar todas as possibilidades da gente crescer um movimento, porque a gente só vai usar coisas abertas, a gente só vai usar coisas que estão incipientes pra montar um movimento, e daí o movimento nunca cresce, entendeu? Então é meio que aquela coisa assim, é comunista e que tem coisas? É comunista e ganha dinheiro? Sim, tipo, a gente precisa sobreviver, a gente precisa fazer a militância, a gente precisa ter a nossa vida fora da militância e fora do trabalho em que a gente esparece um pouco, e a gente precisa ganhar o nosso dinheiro, porque a gente precisa ter energia para montar as tarefas da militância. E para mim essa é a visão que o movimento de software livre hoje precisa. O movimento de software livre precisa entender que tu tem um lugar para os princípios e tu tem um lugar para construir a coisa. Mirar o software livre e lembrar que você precisa comer e existir. Mas assim, então, o papel inicial do movimento comunista é o quê? Nós vamos crescer o movimento comunista na internet, nós vamos crescer o movimento comunista na vida real, nós vamos crescer os partidos revolucionários. Quando a gente tiver essas pessoas e a gente está chegando perto disso, a gente precisa ter as plataformas alternativas. Eu acho que o problema é as pessoas que querem fazer isso antes, entendeu? Eu acho que a grande contribuição da Soberana, óbvio, eu sou da Soberana, então estou puxando a brasa para... Estou puxando, o assado para nossa brasa, o assado vegano. A grande contribuição é essa questão de ocupar as redes. Essa questão de ver a internet como um espaço que é hostil, que é burguês, mas a gente precisa ocupar ele. Então, direto as pessoas estão perguntando, vocês não têm medo que vocês sejam banidos da rede social? Sim. Hoje, a gente está chegando num nível que o projeto é maior, ele tem uma capilaridade já com partidos, com outros movimentos, e a gente tem pessoas o suficiente que elas podem entender. E o pessoal da TI é um pessoal muito importante. Eu fico muito feliz que várias pessoas da TI estão desenvolvendo consciência de classe agora, por causa dessa... Não fico feliz por causa da situação dos empregos em TI. É muito ruim. Mas fico feliz que tem mais pessoas desenvolvendo consciência de classe por causa da situação agora. Então, eu acho, Babri... que sim, o Mastodon é interessante, ele é um Twitter federado, não vou explicar o que é um projeto federado, mas o e-mail é um protocolo federado. Eu vou explicar o que é federado. É basicamente, tu tem uma plataforma que funciona de uma maneira, mas ela não funciona só em um lugar. Então o e-mail é assim, mesmo que a maioria das pessoas usem Gmail hoje, ou Hotmail ou alguma coisa, o e-mail qualquer pessoa ou instituição pode rodar o seu próprio servidor, mas todas elas conseguem se comunicar entre si. Então a ideia do Mastodon é que seja um Twitter que funciona assim. E é interessante, eu acho que quanto mais
coisas assim a gente tiver, melhor. Eu acho que hoje eu não vejo o Mastodon como, tipo assim, a prioridade, porque eu não vejo o Twitter como uma prioridade. Talvez esteja errado. Mas a disseminação de informação é uma prioridade. Hoje, a grande dificuldade que a gente tem de usar plataformas abertas para redes sociais é que a gente quer estar onde as pessoas estão nas redes sociais. Então a gente já fica assim, tipo, escuta o que eu digo. Aí a pessoa, beleza, o que isso quer dizer? Vai lá pro Mastodon escutar. Daí a pessoa, não, foi mal, vou ficar no meu Twitter. É porque as plataformas se esforçam muito em deixar as pessoas presas dentro delas, sabe? Mas eu acho que assim, quando a gente for tendo mais pessoas que se interessam, quando a gente tiver políticas públicas, essas coisas, não sei quanto tempo a gente tá falando aqui, eu acho que faria sentido a gente ter plataformas que talvez até por enquanto, né, como a gente ainda não está nem no socialismo, fossem estatais e que garantissem certas liberdades a mais até que o Twitter garante, que as outras redes sociais garantem, ou que pelo menos fizessem valer a lei do Brasil e não a lei dos Estados Unidos ou a lei de quem tem mais dinheiro. Isso talvez fosse um passo mais para frente da gente ter algumas redes sociais que pelo menos elas têm mais garantias sociais, tem problemas com isso, tem, mas talvez fosse, e daí o Mastodon e outras seriam interessantes. Eu espero que eu tenha aberto várias discussões com vocês, tá? Eu não tenho as respostas, por isso que até eu não quero mais falar sobre isso, porque isso aqui é uma coisa muito incipiente. Quero que vocês pensem sobre isso. Quem tá no Discord lá da Soberana tem vários tópicos já falando sobre essas coisas. Eu acho que é isso, pessoal.